Olá, boa noite. Hoje a gente está dando finalização à primeira semana de saúde da FABA, na verdade, é o primeiro webinar de saúde da FABA, e hoje a gente está aqui com o professor Daniel Ferrão e com a nutricionista Andréia dos Anjos. Daniel Ferrão é mestre nutricionista, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em alimentação, nutrição e saúde, pela UERJ também. Atualmente, ele atua como coordenador de mobilidade acadêmica e coordenador de pós-graduação da Faculdade Bezerra de Araújo. Andréia dos Anjos é nutricionista, mestre em tecnologia de alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a gente vai conversar, na verdade, eles vão trazer o conhecimento deles hoje acerca de um assunto que é muito importante para o que estamos tratando essa semana, que é a obesidade infantil. Eu sou Amanda Franco, sou coordenadora de extensão da Faculdade Bezerra de Araújo e eu vou moderar essa conversa, que tem como tema a culinária como ferramenta para a promoção da alimentação adequada e saudável em crianças. Eu vou passar a palavra para o Daniel para ele começar esse debate e a gente segue. Bom, em primeiro lugar, é um prazer imenso partilhar de um conteúdo tão importante, tão estratégico hoje na realidade da promoção de alimentação saudável e na promoção de saúde. E eu tentei colocar nessa apresentação aqui alguns pontos que um pouco são referentes à minha formação também na área de culinária, na minha formação enquanto nutricionista da área qualitativa também, com a especialização na área de alimentação e cultura, e fiz um bate-bola com a Andréia para a gente poder dividir alguns conteúdos em relação à culinária como sendo essa ferramenta que atravessa um pouco essa batalha, esse confronto contra a obesidade. Boa noite, eu sou a professora Andréia, nutricionista, né? E já tenho um pouquinho de uma experiência aí trabalhando com alimentos funcionais, até mesmo na prática, né, do desenvolvimento de novos produtos, utilizando alimentos, né, que venham a enriquecer nutricionalmente alimentos já existentes, mas que em sua composição, né, não apresenta um valor nutricional assim tão valioso, né, e de tão saudável. Então, a gente pensa sempre na alternativa de estar melhorando nutricionalmente esses alimentos. E aí a gente vai estar conversando aqui, né, assim como o Daniel falou, a respeito de como a gente pode também transformar a alimentação dos nossos pequenos, né, até mesmo no momento de diversão em família, tá? Mas também fazendo trocas inteligentes, trocas saudáveis, de forma a deixar o alimento saboroso, mas também rico nutricionalmente. Tá certo. Muito obrigada a vocês dois. Vou partilhar a apresentação e vamos lá. Bom, aí a gente começa um pouquinho essa apresentação, tendo como foco essa introdução breve no sentido da alimentação e da cultura, né? Como sendo um eixo estruturante para a gente poder discutir qualquer assunto que diz referência a essa dicotomia, né, entre o que é alimentação e o que é nutrição. Então, eu escolhi como referência aqui um dos professores, que inclusive foi professor meu e da Amanda no curso de Alimentação e Cultura da Fiocruz, o professor Ressu Contreras, que define no livro dele, Alimentação, Sociologia e Cultura, o primeiro ato como alimentação, né? Ele tenta separar um pouco esses conceitos e fala um pouquinho sobre a alimentação como sendo constitui uma espécie de janela com vista, através da qual se pode observar, conhecer e procurar compreender a articulação de um emaranhado cultural mais amplo. É a partir dessa perspectiva que os autores cientistas sociais com experiência de ensino e pesquisa em antropologia e sociologia desenvolvem suas análises. Bem, daí a gente tem um importante conteúdo tentando entender e enveredar o tema de alimentação como sendo algo que vai além do simples fato de comer, mas também atravessa as questões sociais, as questões antropológicas, as questões que estão envolvidas no ato do homem se relacionar um com o outro e no intuito também de
apresentar esse ato instintivo, ato cultural, ato histórico, tá? E o mesmo Jesus Contreras, no prólogo do seu livro, ele fala que a nutrição não é uma disciplina restrita às biociências. Ela tem envolvimento com todas as ciências humanas. Afinal, comer é uma necessidade fisiológica, mas também um fato social. Bom, aí a gente pode começar a atravessar o que eu falo muito com meus alunos sobre a questão da nutrição, não ficar no campo somente do biológico, né? Por mais que ela tenha essa função, na maioria das vezes, mas ela também tem uma questão no envolvimento que às vezes a gente começa a medicalizar demais a nossa profissão, no sentido de tornar ela muito técnica, muito cartesiana. Então, a tentativa aqui é mostrar que essa disciplina ela está restrita à biociência, ela não está restrita à biociência, ela está em envolvimento com todas as outras humanas. Essa definição é maravilhosa do Contreras. Por último, ele fecha essa parte dizendo que, aparentemente, para a medicina e para a nutrição, o ser humano se nutre apenas de glicídios, lipídios e proteínas, né? De proteínas. Mas o certo é que os alimentos, além de nutrir, comunicam. Isso é uma pauta que conversa muito na aula, uma pauta que eu levanto muita bandeira, no sentido de todo alimento ele tem significado, ele gera significantes e ele é signo. Então, a gente não pode restringir a questão do alimento como um simples ato de fornecer para a gente calorias ou gramas. O alimento, ele tornar, né, ser um símbolo, né, e a gente pega um gancho, então, para a gastronomia, a questão até do comfort food, né, que o alimento, ele traz memória, o alimento, ele traz afeto também, traz aquilo que, aonde ele foi apresentado, né? Em que momento a pessoa foi apresentada aquele alimento e o que ele te traz de história por trás daquele alimento e fazendo menção mesmo, né, a tudo aquilo que ele viveu ao experimentar aquele alimento. Sim. E daí eu acho que isso está muito envolvido no próprio ato cultural, né, na expressão cultural, Sim. né? E essa definição mostra um pouco desse Brasilzão aí, o slide está mostrando isso, um pouco desse país que tem a sua estrutura muito heterogênea, né, com diversas representatividades, oriundas e consequências de uma multicolonização que a gente sofreu no nosso território, né? No sul nós tivemos uma colonização de um tipo, no Nordeste outra, no Sudeste uma influência de muitos povos, então tudo isso vai atravessando um pouco as nossas questões. E aí, sobre cultura alimentar, eu entendo que existem alguns pontos que são importantes a gente tratar. Sobre a questão da diversidade, que é um ponto super importante, entendendo que o Brasil é um país que vai ter essa diversidade na sua gênese, né? Na sua gênese, não só a partir de quando chegam os portugueses aqui, porque antes a gente já tem uma formação muito forte indígena e com influência de outros povos. Mas a partir da colonização a gente tem a entrada de povos africanos, entrada de povos europeus de diversas partes, e com isso a gente gera uma diversidade muito grande. Mas a cultura também ela requer um pouco de respeito. Respeito no sentido da gente conseguir conviver com o que é diferente. Respeito no sentido de entender a opção religiosa, a orientação religiosa de cada pessoa. E com isso a gente já começa a definir o hábito da família, o entendimento do indivíduo, a gênese dele, sua formação e sua postura dentro da sociedade. Além disso, a gente tem uma pegada na questão histórica que também deve ser muito valorizada, para entender, de repente, pratos que são atravessados por esse Brasilzão todo, e representatividade. A comida ela representa um povo. A comida ela consegue, através da sua forma de fazer, da sua forma de ser colocada ao prato, da sua forma de ser servida, da forma de apresentação, ela representa, André pode falar isso de uma forma bacana também na própria gastronomia, e as escolhas, né? Quais são as escolhas do nosso dia a dia? Por onde estão pautadas as nossas escolhas? Como nós pautamos essas escolhas diariamente? E a troca, né? Então, a comida é um momento incrível, a cultura alimentar é um momento incrível para a gente poder exercitar a troca, conhecer o novo, o diferente, e através da própria comida conhecer um povo por um todo, né? E deixar um pouco do preconceito de lado, né? Porque não é da minha cultura que eu não vou experimentar. O novo, ele pode ser saboroso, o novo pode
ter uma nova técnica em cima dele e se recriar, né? E se recriar esse alimento também. Então, assim, a gente muitas das vezes observa, né? Eu não gosto, mas você não gosta porque você já foi apresentado a esse tipo de alimento, né? E muitas das vezes a criança gera-se, na verdade, um adulto, né? Com a fala, eu não gosto, mas você já foi apresentado, você já provou, você já experimentou, já foi recriado esse alimento, já foi uma releitura desse alimento para você, então, aceitar de uma forma melhor? Isso. E aí, no próximo slide, a gente tem uma ideia, assim, nesse sentido, na estruturação um pouco da população brasileira, né? Existe um esforço muito grande do Ministério da Saúde há algum tempo, no sentido de começar a entender que processos Então, a gente tem um guia que foi revisado, essa nova publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira, que muda um pouco a cara do guia, né? O guia tinha uma pegada de falar de grupos de alimentos, e o guia agora ele tem uma ideia pautada na questão do processamento de alimentos, né? A estruturação do guia é nesse movimento, entendendo que há uma sociedade hoje que começa a se alimentar pela demanda do tempo, pela demanda de trabalho, pela demanda de fluxo, uma sociedade começa a pautar a sua alimentação na indústria. E com isso, a gente tem o nosso objeto de estudo dessa palestra, que é uma sociedade que está totalmente focada na alimentação rápida, na alimentação prática, na alimentação que as pessoas não se agregam em casa, não conversam, não se falam, cada um come isolado no seu canto. Então, vamos combater isso. Vamos combater, na verdade, os produtos ultraprocessados, os produtos processados e valorizar um pouco os alimentos in natura e os minimamente processados, né? Tudo na sua dada medida. Então, o guia tem por objetivo apoiar e incentivar a promoção de saúde, de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis no âmbito individual e coletivo. Então, falar da alimentação saudável e sustentável é a gente conseguir trazer elementos onde a gente vai estar envolvendo N questões, como, por exemplo, a agroecologia, o pequeno agricultor familiar, a nosso combate ao uso de agrotóxicos durante a produção do alimento, a gente tornar um alimento saudável na prática cotidiana daquela família. Criar hortas em casa, né, e ter a prática da criança também, junto com os pais, ir até a horta para adquirir o seu alimento, né, adquirir o seu tempero, adquirir a sua salada ou até mesmo o seu vegetal. Criar essa cultura na criança, né? Isso. E o que pode tornar uma diversão também. Sim, claro. E dentro desses princípios, a gente tem, na verdade, o que o guia traz. Eu tentei separar alguns itens como os princípios norteadores desse guia, uma pauta sobre a escolha dos alimentos, uma discussão muito bacana sobre o ato de comer e a comensalidade, né? E a compreensão e a superação de obstáculos. Isso é importante, direcionado para um país, por mais que a gente tenha uma conversa entre as esferas de Estado, a gente entende que essa discussão ela está sendo estruturada, está sendo compartilhada, mas cada lugar desse país tem uma forma diferente de poder se organizar a nível de alimentação, com seus hábitos e culturas que são peculiares. Pode passar, mano. Bom, e aí a gente tem, na verdade, como um dos princípios norteadores aí do guia o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, a discussão sobre ingredientes culinários, alternativas que a gente vai trazer aqui, quais são os ingredientes que a gente pode conseguir trazer e elaborar dentro da culinária, que são mais naturais, que podem substituir os temperos industrializados e outras coisas. Além do combate ao processado e ultraprocessado na nossa fala, enquanto profissional de saúde, enquanto agente de saúde que vive em comunidade, que pode transformar o hábito de cada pessoa ao que está ao seu lado numa fila de mercado, por exemplo. A gente tem aqui ainda alguns tópicos importantes no guia que fala sobre alimentação é mais que ingestão de nutrientes, uma fala que a gente trouxe lá no Contreiras e é uma fala que o Michael Pollan discute muito também nos seus materiais, que é um super referencial para essa discussão. Recomendações sobre alimentação que devem estar em sintonia com o seu tempo,
Então, a gente também pode, enquanto profissional de saúde, enquanto nutricionistas, recomendar alimentos que possam estar mais acessíveis ao tempo do nosso paciente, do nosso espectador, do nosso cliente, do nosso ouvinte. Alimentação adequada e saudável, que vai derivar de um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável. A gente, quando discute alimentação saudável, principalmente no combate à obesidade, a gente está falando sobre uma ideia que tem que estar estruturada dentro de um sistema que tem que ser sustentável a nível ambiental e uma cadeia de produção que também tem que conseguir sustentar e equilibrar um pouco seus valores entre quem produz até quem chega a consumir. Além disso, diferentes saberes que geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Então, a gente tem que entender que, na formação desse guia, a troca de saber é algo muito importante. Eu vejo muito a Amanda trazendo a fala do pequeno agricultor da Zona Oeste, nas regiões, o grupo de extensão que ela desenvolve dentro da faculdade. É muito importante a gente conseguir conversar o saber acadêmico com o saber familiar, com o saber do produtor local, com o saber do comerciante, porque é assim que a gente consegue atravessar um pouco essas informações. Então, assim, e o guia, como exemplo, ele consegue ampliar e gerar uma autonomia nas escolhas. Eu sempre falo para os meus alunos, paciente não tem que ser uma eterna consulta de retorno. Paciente tem que ter autonomia em algum momento. Então, é muito bom quando a gente consegue conversar com o paciente e falar assim, caramba, esse cara hoje aqui consegue caminhar sozinho, né? Ele pode vir aqui para bater um papo comigo e tirar dúvidas, mas esse cara ele tá caminhando, né? Então, faz parte um pouco da educação transformadora, né? Faz parte de dar protagonismo ao cliente, ao paciente, né? Quem a gente está atendendo. Bom, e aí a gente tem a horta domiciliar, né? E acho que vou passar essa bola aí para a Andréia, que eu acho que esse slide aí ela tem propriedade para falar. É emocionante ver a questão de uma horta domiciliar, porque quando você vê a família, né, tendo o zelo da terra, de você cuidar da terra, né, de fazer o plantio, do incentivo, porque a criança ela tem muito incentivo de plantar o feijão, né? Lá no primário, plantas o feijão, mas isso no meio do caminho se perde, né? E aí voltar a plantar aquilo para se comer, né? E o que plantar? Não é simplesmente plantar, mas o que plantar para isso gerar de retorno nutricional para a gente. Então, os temperos, por exemplo, uma salsa, uma cebolinha, um coentro, por exemplo, um manjericão, uma ora pronobis, que também é uma punk, que é uma outra pegada também, que você pode trocar, né, alguns alimentos que não são tão atrativos nutricionalmente, né, quando eu digo em termos de alimentos hipercalóricos, mas que não tem nenhum composto funcional, não tem nenhum composto bioativo ali para trazer um valor nutricional agregado. E aí você colher, né, o teu vegetal para te alimentar é muito legal. É legal você ir até a horta de manhã, por exemplo, colher o vegetal que você vai se alimentar. Então, assim, torna um adulto, né, mais consciente, torna um adulto, a criança, né, aquele momento, a criança vai ficar vibrando. Mamãe, chegou o momento de ir colher para a gente comer, né? E, que legal, foi o que eu colhi, o que está na mesa para alimentar os meus pais, para me alimentar, né? Então, assim, realmente gera afeto e gera memória, gera comfort food. A gente lembrar do tempo em que eu ia com a minha avó até a horta para colher aquilo que a gente comia no domingo, né? E o respeito à natureza também, né? Respeitar o ciclo. E não deixa de ser sustentável, né? Uma horta dentro de casa não deixa de ser sustentável. E também não deixa de ser um local pedagógico de aprendizado para a criança, né? Plantar, esperar o tempo da colheita também, né? Então, tudo isso torna, né, a alimentação mais
mais sadia, mais respeitosa, mais saudável. Sim. E aí a gente tem a ideia de trazer a horta é porque a gente agora começa a entrar na apresentação num ponto importante que é a discussão do espaço obesogênico, entendendo que na maioria das vezes, pela questão da limitação, do povoamento hoje das grandes metrópoles, cada vez menos há espaço dentro de casa. Então, a gente separou algumas fotos aqui. À direita tem uma foto bacana de um espaço reduzido, numa varanda possivelmente, que tem uma horta vertical, e ao lado num espaço com mais disponibilidade de cultivo, né? Então, todas as duas formas são totalmente possíveis, né? E envolvem, de alguma forma, a construção desse ambiente que a gente pode pensar para aproximar mais a criança desse alimento que vai ter uma qualidade mais bacana, que vai ter uma origem interessante, que vai ter um ciclo que é sustentável para a sociedade, e a gente consegue, na verdade, formação desse cidadão que pensa um pouco mais na saúde da sua família e do próximo de uma forma mais ampliada, e está na base da formação. Ele não está aprendendo aquilo ali a toque de caixa quando ele já está com a doença, quando ele já está com a obesidade. Ele já sabe identificar quais são os temperos alternativos para possivelmente controlar, substituir o sal que está sendo usado na cozinha. Ele já sabe, na verdade, que precisa daquela fruta, daquela hortaliça no seu dia a dia, porque desde pequeno ele come. Então não vai se tornar um ato obrigatório, vai se tornar um ato cotidiano, porque foi fundamentado no dia a dia dele. Então é muito difícil, às vezes, para alguns pacientes que eu tive, crianças, né, e vocês também devem ter essa experiência, é difícil da gente construir um novo hábito para uma criança que já está com uma formação de um hábito alimentar totalmente indo de encontro ao perfil de obesidade, né? Então, isso é um ato super simbólico, estratégico e para a promoção de saúde. Aí a gente entra no assunto, né, principal desse encontro aqui, que é mãos na massa, né, ou mãos à massa, como queiram, mas a gente entendendo que primeira coisa dessa imagem, uma imagem que me toca muito, porque a gente tem um entorno, a formação de uma família que todos estão na cozinha, né? Então, o alimento ele une, o alimento ele agrega, o alimento ele reúne, né? E aqui a gente está trazendo a família para um lugar da casa que é muito interessante, porque é onde sustenta diariamente a rotina de todo indivíduo dentro de uma sociedade, que é a cozinha. E a partir daí a gente tem uma ideia sobre a ressignificação. Então, assim, a gente tem que o ressignificar o espaço da cozinha, ele vai estar numa pegada de entender quem ocupa esse lugar na cozinha. E aí eu passo a palavra para as duas, porque eu não tenho lugar de fala sobre o tema, né? Porque sou privilegiado numa sociedade estruturada no machismo, mas eu entendo que o lugar da mulher hoje ele está sendo rediscutido, repensado. E num lugar, numa fala machista, a gente entendia que esse espaço da cozinha era estritamente conduzido pelas mulheres. E não. É um espaço da cozinha que, além de formar o hábito da culinária, ele entende que o homem ele tem tantas funções na cozinha quanto a mulher. Ele constrói um homem que entende que ele precisa fazer a casa funcionar também, e não só a mulher que ocupa esse lugar. A gente está colocando um espaço de tentativa de entender o que é esse processo que está acontecendo ali no dia a dia daquela família. A gente tem um quebra de paradigmas, porque a gente está rediscutindo a divisão desse espaço. A gente tem uma revolução, porque a gente está reestruturando o processo. E igualdade. E a igualdade que a gente discute na ponta com marmanjos que não aceitam o mesmo lugar de condição da mulher, a partir de agora não. A partir de agora ele vai entender que é um espaço igual. A sociedade é igual para todos, em qualquer lugar. Cada um, todos têm o mesmo direito. Bom, e aí eu coloquei nesse slide a ideia do comer, conversar e amar, porque é o espaço da cozinha, de fato, né, da mesa, e é o lugar onde a gente consegue conversar, é o lugar onde a gente consegue escutar, é o lugar onde a gente consegue amar ao próximo, principalmente o próximo que está dentro de casa.
A gente hoje tem uma dificuldade muito grande de conseguir entender como é que é o fluxo da função da família, como é que é o fluxo da vida cotidiana, a atenção, o olhar, né, a troca de energia, o lugar que você vai procurar para tentar um pouco positivar a tua vida e caminhar no dia seguinte, socialmente falando, e a satisfação, porque é uma ideia que você está tornando-se satisfeito para poder ficar no mesmo lugar. Pode passar. E aí, por último, a oficina de culinária, que na verdade ela tem um objetivo que é importante, que ela traz conhecimento, empoderamento, habilidades, confiança, apropriação, audiência e replicação. Aqui a gente está falando sobre um processo prático e educativo que é incrível, porque ele consegue, na verdade, através de uma pedagogia, de uma prática educativa simples, você consegue tornar a criança habilitada a trabalhar o alimento, você consegue empoderar ela sobre o ato do trabalho na cozinha, um trabalho em produção própria, para a própria família, né? E é uma coisa que tem uma audiência muito grande. E a partir daí você começa, com a apresentação da horta, com o hábito da cozinha, você começa a entender que aquela criança e a questão do combate à obesidade já começa a acontecer por conta do envolvimento dela com alimentos que, de certa forma, conseguem ser substitutos de alimentos que podem estar prejudicando a saúde dela. Até faz, pega até um gancho na que você, na sua fala anterior, né, de posicionar o menino também, a importância do menino na questão do cozinhar, né, do desenvolver alimentos, do fazer o alimento também, que não é só da menina a obrigação de cozinhar, é do menino também, né, afinal de contas também se alimenta e por que não, a partir, nós temos hoje grandes chefes na figura masculina, né, na gastronomia, e que desenvolvem inúmeras preparações muito renomadas, né, e não tem essa questão de seletividade em termos de mulher ou homem, né? E então já a criança ela já cresce nesse âmbito, né? Já cresce nesse meio de desenvolver o alimento, de fazer o seu próprio alimento. Bem como você falou da questão da pedagogia, né? De formar um cidadão já consciente dessa questão da troca, dessa questão de valorizar a horta, né? De valorizar esses alimentos, minimizar esses alimentos ultraprocessados e valorizar mais o natural. Sim, sim. Eu acho que ainda falta esse último slide, né? Na verdade, são experiências que eu tive, que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, foi o livro que eu fiz parte, né, organizado pelo pessoal da Unirio, junto com a Fundação Heinrich Brasil e ainda com a Casa Firjan, que é um livro chamado Isto Não É Apenas um Livro de Receitas, hoje onde a gente conta história, onde a gente fala do assunto que a Andrea vai tocar daqui a pouco, que são o uso das punks, na verdade, a simbologia do alimento, e aí está dentro de um trabalho incrível, com um perfil que a gente conhece, que anda bombando aí, que é o Comida do Amanhã. Paralelamente, tem um projeto que é estruturante na minha vida profissional, que é o Culinária Saúde e Prazer, que é um projeto lá nascido no Instituto Anigias, sobre coordenação de professoras incríveis, nossa, como a Inês Rugani, participação da professora Georginete, participação da Fátima França. A gente teve um grupo incrível. Eu e a Amanda pudemos presenciar esses processos, onde, na verdade, reúne culinária, história, debate, polêmica, mitos, na verdade, na intenção de formar multiplicadores de alimentação saudável, através da prática da culinária, como um carro-chefe. E esse canal que é incrível, que foi me indicado pela Silvinha, que eu comecei a acompanhar durante essa semana, que é a Cidinha da Jeito. Olha, um canal muito bacana do cotidiano, de pessoas comuns, pessoas que estão em cada lugar, cantão desse Brasil, falando um pouco sobre culinária e alimentação, e com ideias de promoção da alimentação saudável no seu mais âmbito gênero da palavra, né? É isso, né? Essas são as publicações e diversos outros materiais que a gente tem circulando por aí. Bom,
toda essa questão que o Daniel falou, né, da preocupação dos pais, da preocupação, né, de valorizar o material, o natural, né? E aí a gente vê que a questão familiar, né, ela está totalmente envolvida na questão de formar a criança, né, uma criança saudável. A criança, ela não tem ainda uma memória sensorial, ela é apresentada aos novos sabores, né? Então, toda essa questão, né, de você ter envolvida a envolver a criança na culinária, envolver a criança em fazer o alimento, né, é de suma importância. E aí cozinhar com família toda pode ser uma verdadeira alegria. Cada um pode ficar responsável por algo no processo da preparação, e no final a gente vai ver que vai ter uma preparação bela, né, saudável e atrativa. E a criança, ela vai se sentir motivada por estar consumindo aquilo que ela mesmo produziu, aquilo mesmo que ela foi em busca, né? Que ela foi até a horta colher para trazer e colocar ali, fazer as trocas, né? Então, aquele prato se torna um prato delicioso para a criança, porque teve a mão da criança ali, né? Teve a prática da criança envolvida na técnica culinária ali para fazer a preparação, tá? E aí então, a gente pode ver, né, a figura prática, até no que o Daniel falava anteriormente, da figura do menino e da menina. E a gente tem ali os dois, né, participando ativamente na preparação de uma preparação culinária. E também é interessante, né, fazer com que a criança desperte interesse por esses alimentos, né, que ela está produzindo, mas os alimentos de forma individualizada também, para conhecer não só o alimento, porque muitas das vezes a criança come um bolo, mas não sabe o que tem dentro do bolo, né? Mas não sabe o que é um ovo, por que é a manteiga, né? A farinha, por que eu posso trocar a farinha? A farinha ali, ela pode ter um papel, mas ela pode muito bem ser trocada por um outro alimento com valor nutricional mais agregado, né? Então, apresentar os alimentos, apresentar os utensílios também, apresentar o que tem dentro da cozinha para a criança, tornar aquele ambiente, né, familiar à criança. Pode passar, Amanda. E aí, né, interessante que eu fiz a escolha em receita não é tão punk. Pois nessa questão, assim, porque a gente você pode voltar um pouquinho a sua fala? Porque travou um pouquinho pra gente. Só voltar um pouco a sua fala. Eu percebi. Posso? Vai? Não, para mim não aparece, Amanda. Para mim ainda está no punk. Eu acho que ela quer que você continue daí mesmo, né, Amanda? Desse slide mesmo. Que foi aí que falhou. Então, experimentar temperos, descobrir sabores, criar novas receitas não é tão punk. Pois bem, né? A gente comumente utiliza essa palavra punk, né, para coisas às vezes meio que aterrorizantes, mas que na verdade punk no âmbito alimentar, né, são plantas alimentícias não convencionais. E o que são essas plantas alimentícias não convencionais? São plantas que muitas das vezes são consideradas ervas daninhas, que nascem, né, no meio, às vezes, do quintal, e que nascem de forma desordenada e que as pessoas não dão valor para elas, mas que, na verdade, têm um valor nutricional muito agregado e associado, e que podem estar muito bem sendo introduzidas, né,
em inúmeras preparações. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? O beldroega, tenho a peixinho do mato, tenho a questão das flores comestíveis para deixar a preparação mais atraente, mais lustosa, né? Mais visível e deixar a criança mesmo encantada com todo um colorido, não deixar a comida, né? Uma preparação totalmente monocromática e deixar a preparação mais bela, mais atraente, tá? E também, não só por isso, mas também na introdução dessas punks em alimentos já comumente consumidos, como, por exemplo, massas alimentícias, né? Imagina, levar a criança até a colheita, pode passar, até a colheita, por exemplo, de uma punk e desenvolver uma massa alimentícia e fazer menção dessa massa alimentícia, por exemplo, a um super-herói, né? Às vezes a criança, vamos comer o macarrão do Hulk, mas é um macarrão industrializado, por que não produzir o macarrão em casa, né? Fazer a colheita, por exemplo, de uma hora pronob, de uma pecária, de uma taioba, e são três, eu citei 3 punks que têm um valor nutricional muito potencializado e que facilmente a gente consegue produzir, por exemplo, uma massa alimentícia, produzir, por exemplo, um macarrão, e esse macarrão vai ficar verde e pode ser considerado o macarrão do Hulk, tá? Então, Amanda, para mim não está passando. Tá parado. Parado. Aí. E aqui, né, são 3 criancinhas que elas estão assim, é notório, né, a alegria delas estarem cozinhando, né, porque você trazer a criança o âmbito da cozinha é trazer também, né, e tornar esse alimento, tornar a produção, a elaboração do alimento, né, um motivo de diversão também. Por que não? E aí, às vezes, a criança, muitas vezes, ela acaba, a forma com que foi apresentado esse alimento não foi a mais agradável. Muitas das vezes, na correria, e até mesmo pela facilidade de todos os fast food, ela não se apresenta a outros alimentos, né? E com um valor nutricional muito melhor, e você trazer toda essa questão, né, de você, a criança produzir, né, isso pode trazer um momento de diversão. Pode passar. Ao tornar a cozinha familiar uma rotina, né, você pode criar momentos, histórias e fortalecer laços. Justamente o que o Daniel falou, né, toda a fala dele, né, de criar memória, de trazer a criança até a produzir o seu alimento. Cozinhar em família é um ato de amor e pode ser uma linda tradição. Exatamente. E aí a gente vê mais uma vez a figura da família, a figura do filho e da filha, né? E aí a gente cresce, né? A criança vai crescer justamente, né? Tanto o menino quanto a menina, né? Com essa ideia de estar produzindo o seu próprio alimento, de estar fazendo trocas inteligentes, de estar fazendo com que o seu alimento, né, seja realmente o seu remédio. Assim, e aí algumas alternativas, né, inteligentes que eu trouxe para cá, para a nossa conversa, como, por exemplo, né, a coxinha de batata doce. Essa coxinha que comumente as crianças se alimentam até mesmo nas lanchonetes das escolas, que não baixo valor hipercalóricas, mas com um valor nutricional baixíssimo, né?
facilmente, se essa criança ela já for acostumada, né, a esse paladar, de fazer a troca da coxinha por uma massa de aipim, por exemplo, de mandioca, ou até mesmo de batata doce, ou até mesmo com uma outra, até outra batata, tá? Outro vegetal que tenham essas características e o produto não vai deixar de ser a coxinha, ela não vai ter sua crocância, mas também ela vai ter um valor nutricional agregado, vai ter a questão de todos os compostos bioativos, né? E auxiliar na questão da obesidade, porque a gente vai ter uma coxinha que ela vai ser a coxinha, mas que ela vai ter um valor nutricional ali associado a ela. Um outro exemplo também, e aí a gente vê justamente a figura do pai, né? Figura masculina, mais uma vez na cozinha, preparando, né, uma empada, com uma empada que a gente sabe que também é um salgado, que o valor feito de farinha refinada, que, aliás, comumente é feito de farinha refinada, mas que facilmente a gente consegue trocar, por exemplo, por uma farinha de grão de bico, ou até mesmo o próprio grão de bico, fazer a massa com o próprio grão de bico, né? E aí é mais uma alternativa saudável, até mesmo de lanche para as crianças, né? Para as crianças levarem até mesmo para a escola. Tem muito disso também, né? A criança, hoje em dia, é muito falado na questão, né? É porque o meu filho, se ele não comer, ele não está sendo igual aos colegas, né? E aí a criança sofrer o bullying da sociedade, né? Mas não vai deixar de estar comendo um salgado, só que vai estar comendo um salgado muito mais saudável, né? Com um valor nutricional muito mais agregado e associado à preparação. E, por último, né, a adição aí que eu falei anteriormente, a adição das punks nas massas alimentícias, né? Eu citei aqui como exemplo a questão do agronomes, da pecália, da taioba, né, no macarrão, mas também facilmente a gente consegue fazer macarrão com farinha de arroz vermelho, farinha de arroz negro. A gente também consegue fazer massas alimentícias a partir de farinhas de batata doce, por exemplo, farinha de beterraba, tá? A gente consegue, é possível também fazer brownie, que é um doce, tá? Que é muito apreciado pelo público infantil, mas que a gente consegue fazer um brownie a partir da associação do arroz com o feijão, tá? Até mesmo o próprio feijões colhidos, que são considerados leguminosos, que tem um valor proteico, né? Considerável. Essas leguminosas também facilmente a gente consegue fazer farinhas, e é simples fazer farinha, basta a gente pegar a leguminosa, pegar o cereal, processar e a gente vai ter a farinha. E essa farinha ela pode ser associada nessas preparações envolvendo as crianças, no bolo, nas massas, tá? É assim no próprio nhoque, no salgadinho, como eu falei anteriormente. Então, essas oficinas culinárias e trazer a criança, né, para praticar isso, com certeza é uma alternativa, né, de se melhorar esse quadro, né, de obesidade infantil, porque a gente vai ter crianças, né, se alimentando de uma maneira muito mais saudável. Bom, caramba, gente, vocês trouxeram tanta coisa bacana aqui e que me instigou a fazer algumas reflexões junto com vocês, fazer algumas perguntas, e aí aproveito para dizer para quem quiser aí começar a usar o chat para fazer perguntas, que a gente vai responder pelo próprio chat, dado ao tempo que a gente tem na mesa, certo? Bom, para conversar um pouco com essas informações que vocês trouxeram,
eu queria levantar algumas questões e depois fazer duas perguntas especificamente, né? Primeiro, dizer sobre a apresentação do guia. Aqui, Daniel trouxe o guia da Alimentar para a População Brasileira, né? E eu acho que a gente, desde 2014, o guia ele está sendo uma ferramenta incrível, que ele traz uma linguagem que não é só para profissional de saúde, é para a população como um todo, para as pessoas se apropriarem e se aproximarem do que está escrito ali. Isso é fundamental. Traz um capítulo que é o de superando obstáculos, porque vocês bem falaram aqui, e o Daniel também refletiu muito sobre essa questão do tempo. Quanto que para a sociedade hoje o tempo é uma coisa super cara, e como que a gente investe o nosso tempo, ou como a gente consegue otimizar o tempo para que a gente se aproveite para ações que sejam revertidas para a saúde, e não só para a saúde, mas para o convívio, para a melhoria da qualidade de vida em si das famílias. E aí, nesse sentido, né, a gente teve em 2019, em novembro, sendo lançado no Rio de Janeiro, durante o Congresso Internacional de Promoção da Alimentação, da Introdução Alimentar e da amamentação, que é o guia para menores de 2 anos. Então, aqui a gente está falando do tema culinária para crianças um pouco maiores, mas você já pode, desde muito cedo, estimular essa criança a conhecer o alimento, né? Isso pode se dar no momento da introdução da alimentação complementar. Daniel está vivenciando aí em casa, na prática, esse início, como que isso é fantástico, a descoberta dos alimentos, o gosto, a textura, né? O quanto que é rico, e já introduz de alguma forma, né, o alimento, e assim já vai preparando para esse momento culinário em família. Acho que isso é fundamental. E o guia para crianças menores de 2 anos, ele dialoga com o guia brasileiro para a população adulta. Então, a gente tem aí 2 guias que seguem o mesmo caminho, de olhar para a questão do alimento minimamente processado, do alimento ultraprocessado, e o quanto ele está entrando na nossa cultura e fazendo com que a nossa cultura de origem tão mista e tão rica seja muitas das vezes deixada de lado e ficada empobrecida, né? O que contribui muito para isso é a questão do marketing dos alimentos. Então, não tem como a gente falar de alimentação para a criança sem tocar no marketing, que é um marketing abusivo e que eminentemente trabalha com alimentos ultraprocessados, que são, como o Daniel falou no início, um alimento com péssima qualidade nutricional, com aditivos, com substâncias que a gente não reconhece como alimento. Então, isso é importante de trazer essa reflexão, que vocês falaram muito bem. Né? E já falando um pouco disso, né, Andréia? Eu acho que a gente, na área da nutrição, a gente tem aí hoje uma diversidade de possibilidades de uso de ingredientes, como você trouxe aqui, uma massa que seja uma massa de macarrão com uma panque, ou uma empada com um grão de bico. Mas eu queria também fazer uma outra reflexão, porque desde que que nós somos da mesma geração, nós 3 aqui, pequeno, a gente comia a empada feita pela nossa avó, a gente comia o macarrão com a farinha de trigo, e a obesidade ela não era como é. Por quê? Porque isso aqui é feito em casa, né? Algo preparado, uma preparação culinária. Então, o grande boom hoje para a questão da grande obesidade que tem aí em crianças é esse boom de ultraprocessado. Então, o simples fato de entrar na cozinha, de se envolver com a culinária, com alimentos que já é da rotina da família, né, que pode ser, por exemplo, o próprio feijão normal, própria farinha normal, isso já minimiza e previne a obesidade, porque você não está dando um alimento que é um macarrão frito, né, do tipo miojo, você não está dando, por exemplo, uma empada que já vem pronta num saquinho que você só esquenta, e ali tem vários outros elementos nessa empada, que não só a massa e a manteiga feita na casa. Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes também, na nossa prática, a gente se depara com mães que acham que para manter uma alimentação saudável de uma criança, é preciso fazer todo um malabarismo e introduzir coisas muito diferentes, quando na realidade é preciso ter uma variedade, é preciso usar de alimentos saudáveis, mas que a gente pode ter um meio termo aí. E aí, uma coisa muito interessante que vocês trouxeram é a questão do menino, né? Da inserção do menino
na cozinha. Então, falar de uma criança, na época em que fomos criança também, né, era muito cultural. A menina vai para a cozinha com a mãe, aprender a cozinhar, e o menino fica vendo TV com o pai, né? Qual o lugar desse menino hoje na cozinha, né? E aí a gente vê também um outro preconceito estruturado, que é quando o homem ele vai à cozinha, ele é o chefe de cozinha. Quando a mulher vai, ela é a cozinheira ou a merendeira. Então, por que essa desclassificação quando a mulher entra na cozinha e essa glamorização quando o homem entra, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco em relação a essa coisa do menino na cozinha. Bom, eu fui um menino na cozinha, né? Que bom, Mas eu tive o privilégio de crescer numa casa de matriarcas, né? Minha avó tomou sua independência, criou minha mãe foi mãe solteira, e assim, não tinha essa. Minha avó me trazia para perto do fogão, para perto da pia, para olhar ela no ato da culinária. E eu acho uma coisa incrível, assim, eu estava pensando aqui hoje, quando eu queria, por exemplo, meu processador quebrou uma lâmina, a gente tem muita coisa aqui em casa para fazer comida diferente, meu processador quebrou a lâmina, eu não conseguia fazer a couve chifonada. Deus, como é que eu fazia a couve chifonada? Eu fui buscar lá na minha infância, a minha avó, ela enrolava a couve na ponta, né, da mão e cortava com aquela faca bem rente a mão, assim. Eu achava incrível, incrível, incrível. E aí eu lembrei disso, assim como eu lembrei também, pô, outro dia eu esqueci como é que fazia uma determinada salada que é típica na família. Aí eu fui lembrar lá da minha mãe fazendo no almoço de domingo. Então, assim, são coisas que, na verdade, hoje me dão uma habilitação para poder conduzir uma disciplina que mexe com o laboratório, assim como a Andréia, que ensina os alunos a processos, tipos de cortes, né? Tipos de como dar um treinamento para o manipulador para aproveitar melhor o alimento na sua integralidade. Então, na verdade, eu tenho o privilégio de ter crescido numa estrutura familiar assim, mas, de certa forma, a gente entende que essa glamorização é muito cruel, porque a maioria dos nossos alunos são do sexo feminino. E essas mulheres que vão comandar a cozinha, que vão fazer o controle dessas cozinhas, que vão, na verdade, fazer o treinamento de manipuladores, mandar no chefe, ter conflito com o chefe por conta do choque da nutrição com a gastronomia. E, assim, na verdade, ela é tão importante na estrutura de uma UAM quanto um chefe de cozinha. E, na verdade, o processo de importância, às vezes, fica desqualificado simplesmente pelo fato de ser mulher. E isso é uma coisa que a gente tem que criar, né? Eu vi uma fala outro dia de uma atriz na televisão que falava: criem seus filhos feministas, seus meninos feministas. Que, na verdade, é isso, né? É entrar nesse assunto de uma forma educando e trocando com o menino no lugar da mulher, tão quanto do menino dentro da cozinha. Bom, então, uma outra pergunta assim, que eu queria fazer para aproximar um pouco esse tema da faculdade, da área acadêmica, né? É como que a gente pode trazer um pouco dessa temática da culinária, da horta, para dentro da universidade? É possível fazer projetos de extensão? Como que isso seria viabilizado para o aluno, para a comunidade em si, na nossa instituição, por exemplo? Bom, eu acho que é super viável, né? Até mesmo para estimular, porque hoje, muito do que eu vejo, muito do que eu participo, até mesmo contar com o aluno, e o aluno chega e muitas vezes ele para mim fala: como que eu posso plantar uma salsa, né? Então, eu acho que de grande valia, né, ter esse projeto, né, dentro da faculdade, também vai estimular os alunos a colherem aquilo da horta para dentro da aula, de prática, até mesmo da linha técnica dietética, né? Em outras disciplinas também, fazer esse link, né, da educação nutricional e já incentivar, né, a questão da horta, né, de se ter dentro de casa a horta para o seu próprio sustento. André, você pode só repetir o inicinho que você estava falando, porque travou muito para a gente. Eu acho que quando você Professor é assim. Pois é. Então, bom, não sei. Eu tinha que falar.
que é viável, né? É viável, sim, o projeto. Era isso? Tá. Bom, é viável, sim, a questão do... Eu acho de grande valia um projeto de extensão dentro de uma instituição que preconize, né, a questão da horta, a questão do plantio, até mesmo para o aluno de nutrição, isso é muito importante, visto que o aluno da nutrição ele tem contato com o alimento, né, com as disciplinas, e que utilizam o alimento como sua ferramenta, né, de trabalho, desde do ciclo inicial, do ciclo básico até ao final, porque quando eu vejo muito o aluno às vezes chega para mim no 8º período e não sabe às vezes plantar uma salsa, não sabe plantar, ou então não sabe nem a diferença de uma salsa para um coentro. E então isso não foi apresentado, né? E também foi para a nutrição, achando que ia só ficar focado somente naquela questão que até o Daniel falava inicialmente, né? Uma hora o paciente ele precisa, né, ter autonomia, né? E aí, como que ele vai ter autonomia se ele não conhece? Se ele não foi apresentado? Verdade, Andréia. Você tocou também num ponto muito crucial, né? A formação generalista do nutricionista hoje faz com que o nutricionista ele saiba um pouco mais sobre o processo de cultivo desses alimentos e valorize como esse alimento está sendo cultivado. Uma vez que a gente entende que o conceito de alimentação saudável ele não se restringe ao que se come, mas como que se planta e quais são as consequências do consumo para o meio ambiente, para o local onde se vive. Então, falar de alimentação saudável é pensar numa questão de sustentabilidade, que é a sustentabilidade do ponto de vista não só ambiental, como a social, onde eu prezo quem produz de fato, né? Não consumo de grandes cadeias, não desvalorizo quem está lá no momento da lida. É óbvio que a gente não quer do aluno de nutrição que ele seja um agrônomo, mas que ele minimamente saiba a diferença dos alimentos. E eu acho que você trazer um projeto como esse que você coloca para dentro da faculdade é você propiciar esse momento de conhecimento desses alimentos e também tentar aproximar a própria comunidade da instituição, porque a faculdade ela tem um cunho social muito importante, que é garantir essa participação da sociedade, colaborar para o desenvolvimento dessa sociedade, da comunidade no entorno. Eu acho que ter uma horta ali seria imprescindível para utilizar, inclusive, até nas aulas de técnica, alguns temperos, como vocês falaram aqui da viabilidade de cultivo de temperos, né? Então, é bem interessante. Até um pouco mais do que isso, Amanda, também até a questão do estágio social, né? Apresentar a horta para essas pessoas que vêm da comunidade para dentro da instituição, né? Também você veja, né? A quantos a gente vai alcançar com um projeto. É verdade. E assim, ali no entorno da nossa instituição, a gente tem escolas, a gente tem centro de referência de assistência social muito ali muito próximo, no final da rua. Então, trazer crianças que estejam no centro, que participem de atividades no centro para dentro da instituição, e mostrar um pouco desse olhar da alimentação, da nutrição, seria bem interessante. Muito legal a gente pensar nisso como possibilidades futuras aí. E para finalizar, eu tenho visto muito nas buscas da literatura, nas pautas de congresso, nas mesas que têm sido debatidas aqui nesse momento de quarentena, né? pela essa metodologia online, a questão desse assunto de culinária em publicações científicas, porque até bem pouco tempo atrás, quando eu oriento aluno de monografia, você não consegue tanta literatura sobre isso. E aí eu queria saber de vocês, assim, em relação a esse momento, que é um momento delicado para falar de publicação, para falar de pesquisas, mas como que seria um caminho, né, para a gente ter esse tema da culinária mais visibilizado, com maior quantidade de artigos em nível nacional, que a gente está falando aqui de Brasil, a gente até tem coisas brasileiras, a gente aumenta a nossa publicação a nível nacional.
Eu acho que tem uma dificuldade muito grande, em primeiro lugar, da gente conseguir conciliar um pouco a produção acadêmica e o que é valorizado quanto produto é, a nível de academia. Às vezes a gente começa a produzir num foco tão grande, produzir em revistas com maior destaque, e acaba que a produção ela não é devolvida para a sociedade. Isso é uma discussão muito grande, né? A gente utiliza o nosso objeto, mas a gente não retorna a informação ao próprio objeto. E no caso exatamente, no caso desse universo, principalmente das substituições que a Andrea falou e da própria questão do diálogo da cadeia produtiva, da agroecologia, das novidades que aparecem no fortalecimento do pequeno agricultor, eu acredito que a gente tenha, na verdade, que um estímulo, né? Eu converso muito isso com a própria Andrea, nós temos um laboratório de bromatologia dentro da faculdade, a gente tem um laboratório de técnica e dietética, a gente tem uma produção muito potente de pequeno agricultor dentro da Zona Oeste, e eu acho que faz parte da gente, quanto professores da área de alimentos, professores da área de saúde coletiva, ver aqueles alunos que estão interessados em produzir materiais a nível de graduação ainda, né, de final de curso, e tentar estimular essa produção acadêmica com essa pegada, porque eles gostam muito. E eu acho que, na verdade, eu fui de uma banca da Amanda há pouco tempo, que, na verdade, as meninas montaram uma cartilha sobre alimentos que estavam sendo comercializados na feira orgânica. Pô, isso é incrível porque dá visibilidade ao pequeno comerciante, ao pequeno agricultor, isso dá visibilidade à sociedade daquele produto que está circulando na região, quebra tabu sobre precificação, sobre acesso. Então, assim, são discussões que a gente, enquanto professor, se existe no aluno uma tendência a se enveredar pela área da saúde coletiva, pela área da alimentação saudável, pela área da tecnologia de alimentos, eu acho que cabe a gente estimular essa pesquisa e sair um pouco desse lugar comum, né, de produção de conteúdo sempre com a mesma temática, com a mesma frente. Né? Exatamente. Diversificar o assunto, né, e tornar visível. Sim. Tornar também de fácil acesso a essas informações, porque muitas das vezes, né, como a Amanda falou da questão, né, do alimento, né, assim, às vezes pode parecer um pouco punk, mas que na verdade não é punk, né? Você fazer essa substituição. Então, eu acho que tornar mesmo de visível aquilo que às vezes vai para dentro da gaveta ou para a biblioteca da faculdade e que não é público, né, a todos, né, de acesso a todos. Sim. É verdade. Para finalizar, eu queria fazer só mais uma pergunta para vocês a respeito da questão mais prática da criançada na cozinha, né? Quais são os cuidados básicos que o familiar, o pai e a mãe, têm que ter com uma criança no momento de entrar nessa cozinha, né? Minhas experiências na cozinha são com os meus sobrinhos e é um momento muito de farra e eles lembram, foram pouquíssimas vezes, mas eles lembram isso com muito afeto. E assim, na época eles eram maiores, tinham 8, 9 anos, mas eu vejo hoje que as mães que entendem e conseguem olhar para esse ponto de vista da culinária precoce, vão cada vez mais com as crianças novas. Então, que tipo de cuidado a gente tem que ter quando... É melhor o Gabriel responder, né? Peço desculpa às pessoas que estão assistindo essa palestra, porque eu acho que na hora que eu estava falando, a Júlia veio ali na porta e falou um bababá, bebê dela. Mas, no início, eu acho que a gente tem uma discussão muito grande hoje. A gente já discutiu o aleitamento materno bastante e precisa falar cada vez mais. E a alimentação complementar está descortinando um monte de coisa agora, né? Sobre essa questão que o próprio guia para criança menor de 2 anos fala também muito. E na própria ideia do BLW que vem aparecendo aí, né? Como essa coisa do beber mesmo ter o protagonismo na comida, enfim. Eu acho que a gente tem que ter um pontapé inicial. Eu acho que o contato com o alimento, eu sempre falo isso com os meus alunos. Hoje a gente estava conversando sobre isso na aula de educação nutricional.
tentar identificar qual é a faixa etária daquela criança, quais são as atividades, como é que está a cognição naquela faixa etária, como é que é a realidade social, né? A gente está, às vezes as fotos, eu fiquei observando as fotos, foi bacana pra caramba, né? Tinha família bem heterogênea, tinha família negra, tinha família branca, tinha, assim, são realidades, mas tem uma realidade que é cruel, né? Tem uma realidade de crianças infratoras que a gente tem que ter determinado tipo de cuidado. A gente tem realidade de famílias que às vezes não tem aquela cozinha maravilhosa das fotos, né? Que às vezes pode ter, de repente, algum utensílio com algum tipo de problemática ao ser utilizado em mau uso. A gente tem dificuldade, às vezes, de poder ter essa relação e praticar a oficina de culinária em alguns espaços por conta das mais diversas situações que aquele lugar pode apresentar. Mas, assim, uma coisa é fato. Sempre entender que os cuidados para fazer com o filho dos outros perguntar o que aquela criança tem de alergia alimentar, ver como é que é o comportamento da turma, ver como é que está a cognição da turma, ver como é que de fato está a habilidade, o manuseio daqueles, se já é uma coisa comum ali de acontecer, porque a gente está falando de itens que vão ser, vou utilizar faca, garfo, colher, fogão, enfim. Então, são preocupações que eu acho que no ato da prática da oficina de culinária a gente tem que ter. E dentro de casa, a gente tem que observar a evolução da criança e dar os instrumentos que ela tem habilidade para utilizar. Nunca querer exigir o andar mais rápido do que ela pode atingir. Eu acho que isso é um ponto principal. E aqui com a Júlia, por exemplo, a gente está fazendo as etapas. Ela vai muito comigo na cozinha. Então, assim, na cozinha a gente visita junto, às vezes, um alimento que sai da geladeira, o alimento que eu estou preparando para entrar no fogão, o alimento que ela está começando, aí ela vê o alimento sendo preparado, cortado por mim, preparado no pratinho dela, e ela chega, ela já sabe identificar o prato dela, já sabe que é hora de comer, sabe o que é ela brincar com a comida e o que é brincar com o brinquedo. Então, na verdade, a gente precisa criar uma espécie de um roteiro e de diagnóstico, né? Ver o que pode ser feito no lugar que é feito, com a criança que é feito. Essa categorização é muito importante, né? Também levar do simples ao mais sofisticado também, né? Como você bem falou, né? Às vezes uma criança de periferia, ela talvez não tenha acesso a tantos utensílios ou a tantos equipamentos, né, sofisticados, mas que por isso ela vai deixar de fazer? Não, tem como fazer também, né? Eu acho isso essencial, né? Eu acho que a culinária, ela aproxima, ela é capaz de atender à heterogeneidade e tornar as pessoas iguais naquele ambiente, né? Então, isso é uma coisa excelente, tem esse papel aí mesmo transformador. Bom, Daniel, Andréia, eu queria agradecer muito vocês, a conversa foi maravilhosa, enriquecedora. Dizer que a gente vai ficar ali no chat para responder perguntas de vocês, mas que por agora é só. Obrigada pela presença até o momento e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Vamos ressignificar o espaço da cozinha. E na apresentação saiu ressignificar com S só, porque o Word não aceita ressignificar com 2 S. Eu acho que subiu assim. Só para quebrar o gelo. Problemas. Tá bom? Sem problemas. Tchau, tchau.